Vestibular UPE, SSA, Sistema Seriado de Avaliação 2022, primeira etapa, prova de Biologia, questão 8. Leia o texto a seguir. Quando começa a vida? Desde sempre e sem uma resposta satisfatória, as pessoas se perguntam quando começa a vida humana. Alguns argumentam que desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, processo que dá início à gestação, já há início da vida. Outros defendem que é preciso um coração pulsando e um cérebro funcionando, ou seja, a presença de sistema circulatório e nervoso para que o feto seja considerado um ser vivo. Aqueles que acreditam que a vida se inicia a partir do aumento da fertilização ou concepção defendem que interromper a gestação em qualquer etapa é aborto. Outra concepção sobre o início da vida humana difere da primeira apenas em alguns dias. De acordo com essa corrente, a vida se inicia apenas com a fixação do óvulo fecundado no útero, que também é chamado de nidação. Para a teoria embriológica, por sua vez, a vida começa quando o embrião adquire individualidade e pode se dividir, dando origem a outros indivíduos. Já a teoria neurológica aplica a definição de morte para marcar o início da vida. Se a morte é o fim das ondas cerebrais, então vida é o início dessa atividade, ou seja, com o início do funcionamento dos neurônios e assim as ondas cerebrais. Quanto às palavras nele destacadas no texto, quais são as palavras destacadas? Vida, feto, fertilização, fixação, individualidade, dividir. Beleza. Assinala a alternativa que as justifica, explica ou descreve corretamente. Então tem que ter um conhecimento de desenvolvimento embriológico humano nessa questão. Tem que estudar uma boa quantidade de horas para poder estar bem ligado nessa questão. Então vamos lá. Letra A. A fecundação ou fertilização é a fusão de um par de gametas, beleza, com formação do zigoto, ótimo. Na espécie humana ocorre no terço inicial do oviduto. Então você tem o oviduto ou então tuba uterina, que antes era chamado de trompa de Falópio. Você tem 3/3, né? Você pode dividir qualquer coisa em 3/3. O terço inicial, que é onde vai ficar o infundíbulo da tuba, próximo ao ovário, o medial e o que está próximo ali, vamos dizer assim, o final, que é o que vai se conectar com o útero. Então isso acontece nas primeiras 24 horas após a ovulação e está correto, é a letra A. Você tem aqui então a fecundação acontecendo nesse terço, tem o oviduto ou tubo uterina, tá vendo? Você tem a primeira porção, o primeiro terço, que é onde fica essa dilatação, onde a tuba abraça, digamos assim, um ovário, ok? Quando a ovulação, com aproximadamente em torno, em média, 24 horas, você tem, então, a fertilização ou fecundação, aqui os espermatozoides chegando. Isso acontece nesse primeiro terço. À medida que esse zigoto agora ele vai percorrendo a tuba uterina, né, ele vai passar pela porção medial, terminal e chegar no útero para fazer a nidação. Então, a letra A está correta. Beleza? Por que que não é letra B? Justamente, quinta semana aqui, esse termo está errado. Ó. A vida neurológica inicia-se com a formação do tubo neural. Por volta da quinta semana. O tubo neural, ele inicia sua formação no final da terceira semana. Beleza? Da terceira para a quarta. Então, você vai ter a formação da gástrula com a ectoderme. Você vai ter a formação do tubo neural, início da formação do tubo neural lá para o final da terceira, quarta. E mais uma vez, ó, pelo achatamento do mesoderma, do ectoderma, não do mesoderma, tá errado por causa disso a letra B. O embrião chega ao útero por volta do 7º dia após a fecundação. Beleza, no estágio de mórula, corta. Mórula, a mórula ela só vai se desenvolver durante o percurso na tuba uterina. Quando o embrião chega no útero, ele tem que chegar na fase de blastocisto, beleza? Ou blástula, que é essa fase que ele vai estar apto para fazer a nidação ou então a implantação, beleza? Então tá errado a letra C por causa disso, ok? Letra D. O desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão meiótica ou clivagem do zigoto. Errado. A clivagem do zigoto é por divisão mitótica. Tá errado isso aqui. Mitose que acontece para que o zigoto possa se transformar em embrião e depois do embrião, lá para o 2º mês, ser chamado de feto, beleza? Que é o que está errado na letra E. Olha só, já cortei aqui, ó.
Na maioria das espécies, a organogênese se inicia na quarta semana gestacional. Beleza, nos humanos também é basicamente isso, né? A organogênese beleza. Com a definição dos destinos celulares e do plano corporal do futuro animal. Beleza. Nesse estágio passa a ser chamado de feto. Aí não, cara. Tá? No humano, os 2 primeiros meses a gente chama de período embrionários. Então na quarta semana, que é só passou um mês, ele ainda é um embrião. Até a 8ª semana ele ainda é considerado embrião. Tá certo? Só depois da 8ª semana é que no desenvolvimento biológico humano, você vai ter um indivíduozinho que tem as características de realmente um humano, as características morfológicas, e aí ele é chamado de feto. Então tá errado por causa disso. Feto é só lá depois da 8ª semana, pelo menos nos humanos. Então é isso. Segue aí, dá uma curtida no vídeo, se possível se inscreve no canal. Valeu!